Olá, cidadãos do mundo. Eu hoje estou aqui não para falar do meu livro. Estou aqui nem para citar minha poesia, mas sim para falar da humanidade, em que consiste como ameaça principal do planeta Terra. Apesar do meu sonho ser a escrita, e nela relatar um pouco daquilo que somos, até editei este livro para que todo o ser humano pudesse ler e entender melhor quem afinal somos nós e o porquê de termos tantos conflitos na nossa existência. Não vos vou falar do meu livro, porque um dia, quando todo o ser humano quiser saber quem somos e porque há tanto sofrimento, com certeza que irão procurar este livro para se inteirarem da realidade da vida do ser humano. Resolvi fazer este vídeo para dar a conhecer ao mundo um pouco da pandemia do século XIV, que ficou conhecida pela peste negra, e também para falar da pandemia do século XXI, conhecida por coronavírus, e que ainda está no seu início. Começamos por falar da peste negra. Pois, se não sabem o que foi a peste negra, eu vou dar a conhecer o que foi a peste negra. A peste negra foi uma pandemia que ocorreu no mundo onde a Europa foi a mais afetada. No ano de 1343 e durou até 1353. Foram 10 anos de peste terrível no mundo, onde se estima que morreram cerca de 200 milhões de pessoas. Acredita-se que a peste tenha surgido nas planícies áridas da Ásia Central e se foi espalhando pela Rota da Seda, alcançando a Crimeia em 1443. Estima-se que nessa zona da Ásia a população se reduziu de 450 milhões para 350 milhões. Que entrou na Europa proveniendo da China, através das caravanas de exportações, onde a sua principal entrada seria através da Itália. E depois distribuídos pelo resto da Europa. Se estima que a peste tenha vitimado 1/3 da população mundial. A doença era causada pela bactéria Yersinia pestis e transmitida ao ser humano através de pulgas e ratos pretos e outros animais roedores. A peste, responsável pela epidemia do século XIV, surge durante o cerco à colónia genovesa de Cafá, na Crimeia, pelos mongóis da Horda Dourada. 2 anos após o cerco, surgiu a epidemia da peste entre os sitiantes que obrigou à retirada. Mas antes disso, capturaram cadáveres infectados para o interior das muralhas. Na cidade morreram tantos habitantes que tiveram que ser queimados em piras, já que não havia mão de obra suficiente para enterrá-los. Por isso, vários navios genoveses fugiram da peste, chegando a diversos portos da Europa. Com os porões cheios de cadáveres dos marinheiros, a transmissão teria sido feita pelos ratos pretos de Cafá. A primeira cidade da Europa a ser infectada pelos navios genoveses foi Constantinopla. Palavra difícil de dizer, não é? Em maio de 1347, seguiu-se Messina, depois Génova
e Marselha. A epidemia chegou a Pisa a 1 de janeiro de 1348. E nesse mesmo ano atingiu o Spalto Sebnico e Ragusa, de onde passa para Veneza. Em menos de um ano, todas as costas do Mediterrâneo estavam infectadas. Os sintomas apareciam no ser humano nas virilhas ou nas axilas. Apareciam em forma de inchaço, em que alguns inchaços ficavam do tamanho de maçã, ou outros como um ovo. Umas cresciam mais, outras cresciam menos. E em seguida o aspecto da doença se transformou em manchas negras quase por todo o corpo. O ser humano retornou aos níveis pré-peste até ao século XVII. E a peste negra continuou a aparecer de forma intermitente e em pequena escala pela Europa, até praticamente desaparecer no continente no começo do século XIX. E então, só por esta altura, foi extinta uma das maiores pestes na memória da humanidade. Embora tivesse havido outras pandemias devastadoras, como a lepra e outras mais. Mas hoje, e em pleno século XXI, se vê que o ser humano continua a não querer aprender com os erros do passado. Por isso, estamos a enfrentar mais uma pandemia em que lhe batizaram por Covid-19, onde não faço a mínima ideia o porquê lhe darem este nome. Ou quem sabe que não seja o nome do medicamento para a cura. Por isso estou aqui para chamar a atenção de todo o ser humano que isto é muito sério. Podeis crer que só estamos no início, mas todos juntos podemos evitar o mesmo que aconteceu com a peste negra. Por isso vos peço, não sejais egoístas. Devemos sim de tomar todas as precauções e recomendações dadas pelas entidades de saúde, mas para que todos possamos suportar esta pandemia, temos que parar de imediato de ser egoísta. Porque o egoísmo não nos leva a lado nenhum e só prejudicamos uns aos outros. E para que possamos ser solidários uns com os outros, temos que continuar nossas vidas com toda a normalidade. Não façam corridas aos hipermercados. Façam as vossas compras normalmente como igual e como nada se passasse. Não façam corridas aos multibancos nem a farmácias. Vivam a vida com calma e sem alarmismos. Porque todo esse vosso egoísmo de querer levar tudo para casa não faz com que nada vos pegue. E só estáis a prejudicar os outros. Por isso é preciso haver muita união, civismo e muita compreensão. Se todos fizerem as suas compras normalmente como faziam, com certeza que não faltará nada. E ninguém, e todos os meses, todo o mundo fará as suas compras com toda a normalidade. Porque esse ato de querer ter tudo mostra o quanto falta de cultura, mostra o quanto sois egoístas. Por isso eu digo, mas afinal quem é esta raça humana que só pensa em si próprio? Ou será que não consegueis aprender com os erros do passado? E com o vosso egoísmo estáis mesmo dispostos a continuar com a extinção da humanidade. Por isso vos peço, acatai as recomendações das entidades de saúde e governamentais
e fazei tudo o resto na maior normalidade possível, para que todos juntos possamos vencer esta pandemia do século XXI sem prejudicar os outros. Espero que sejais compreensivos. E se quiseres saber mais um pouco do nosso passado, do nosso presente, do nosso futuro, tendes este livro, que tudo vos dirá. Vamos ter calma, porque hoje o mundo está muito mais sofisticado que antigamente. Em 1300, 1400, 1500, é sabido que a medicina não estava tão modernizada como hoje. Portanto, nós estamos preparados, o ser humano está preparado por qualquer ataque de pandemia, seja o que for, embora cause mazelas no ser humano, que isto é normal, terá que acontecer, porque senão, se não acontecesse, éramos um super Deus. Mas se nos unirmos, se nos compreendemos, se nos respeitarmos uns aos outros, se fizermos a nossa vida normal, se acatarmos as responsabilidades das entidades de saúde, dos governos, tudo correrá na normalidade e não haverá tanto sofrimento. Isto é passageiro, embora seja muito perigoso, porque é uma doença muito contagiosa, mas é passageiro. Nós brevemente resolveremos tudo isto. Nós, como bem diz, as nossas entidades competentes, mas nós também temos que apoiar. Não vamos deixar que as entidades façam tudo sozinhos. Não vamos fazer alarmismos. Vamos ter calma. Vamos manter-nos serenos. Vamos acatar as recomendações. Não vamos andar por aí a correr nos supermercados, encher tudo, esvaziar tudo. Pensai nos outros também. Porque lembrai-vos que há muita gente que não tem dinheiro para comprar, para reabastecer a sua casa de alimentos. Com certeza que o fazem com o pouquinho que têm no dia a dia. Mas chegaram ao supermercado não tem nada, porque quem tem leva tudo. Essas pessoas acabarão por morrer à fome. Não morrerão de pandemia, mas sim de fome. Isso é terrível para a nossa humanidade, porque não há compreensão, não há civismo, não há cultura para entender os outros. É preciso, mas com muita atenção, olhar para todos nós. Eu não sou ninguém para estar a falar de tudo isto. Apenas sou um cidadão do mundo que olho por mim, olho para os outros, acato as recomendações e com certeza se todos fizerem igual, nós vamos sair desta normalidade, com tanta normalidade. Não vamos, com o nosso egoísmo, criar mais confusões. Vamos viver a nossa vida na normalidade possível. A nossa medicina está muito avançada. Isto em pouco tempo já não se ouvirá falar da pandemia do século XXI, como a peste negra que durou 10 anos continuadamente e depois muito mais anos em casos esporádicos. Isto não vai acontecer porque, como digo, a nossa medicina está muito avançada e brevemente teremos o problema resolvido se o ser humano quiser, se o cidadão compreender, se o ser humano e o cidadão for solidário e ajudar os outros e não pensar em si próprio. Não vamos entrar em egoísmos nem alarmismos. Vos desejo boa sorte
e um abraço para todo mundo.